Agora vamos começar então a confecção do elefantinho. Então, antes de fazer o rostinho, a gente vai fazer as partes 3D. E aqui eu vou dar início fazendo a marcação da tromba. Feita a marcação, a gente vai posicionar sobre a marcação um recorte de plush, aqui eu tô usando plush cinza mescla claro, e um recorte de plástico para proteção. Esse plástico é plástico comum, plástico que vem em saquinho de roupa, meninas. Não precisa ser nada especial. Se vocês quiserem usar o plástico mágico, termosolúvel, hidrossolúvel, tudo bem, vocês podem usar. Mas eu acho desnecessário porque o resultado vai ficar o mesmo e é um gasto a mais, tá? Esses plásticozinhos a gente costuma vir com roupa e a gente geralmente tem em casa. E quando pedir roupa, comprar roupa, já guarda esses saquinhos já pra gente economizar aí, pra não ter que ficar comprando termosolúvel nem hidrossolúvel, tá bom? Posicionei, agora a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Feita a fixação, a máquina já vai fazer o bordado dos detalhes aqui do meio da trombinha. Terminado o bordado dos detalhes, a gente vai posicionar outro recorte do mesmo tecido, frente com frente, com o trabalho aqui que já tá feito, e a máquina vai fazer o fechamento, então, dessa trombinha. Feito o fechamento da tromba, o que a gente vai fazer? Tô aqui com um recorte de elástico, desse mais fininho, ele tem meio centímetro, é um elástico de meio centímetro, e vou posicionar ele aqui no meio da tromba. Ele tem, eu cortei com 11, 12 centímetros de comprimento, para ter uma sobrinha aqui na parte de baixo. Posicionei ele ali, vou vir com a fita crepe e vou prender a ponta desse elástico aqui na parte de baixo e também aqui na parte de cima, para manter ele no meio certinho. E a máquina então vai fazer a fixação desse elástico. Agora vamos fazer as patinhas do elefante. Primeira etapa, a máquina vai fazer a marcação das patinhas. Feita a marcação, a gente vai vir com recorte de tecido. Eu tô usando o mesmo cinza mescla claro que eu usei aqui na tromba. Vou usar também aqui um pedaço de plástico para proteção e a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Feita a fixação do tecido, agora a máquina vai fazer o bordado das unhinhas. Feito o bordado das unhas, a gente vai vir aqui com o mesmo tecido que eu tô utilizando, o plush cinza mescla claro. Vou posicionar ele frente com frente aqui com o trabalho já feito e a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Agora a gente vai fazer as orelhinhas do elefantinho. Primeira etapa aqui, a máquina vai fazer a marcação. Feita a marcação, a gente vai vir com o tecido, mesmo plush cinza mescla claro, sobre a marcação. E também uma camada do plástico para proteção. E a máquina vai fazer a fixação
Feita a fixação dos tecidos, agora a máquina vai fazer a marcação da parte interna das orelhinhas. Feita a marcação da parte interna das orelhas, a gente vem com outro recorte de tecido. Eu tô usando rosa bem clarinho aqui, só para fazer aquele detalhe rosadinho das orelhas. E também, novamente, uma camada de plástico. Vamos abaixar o pezinho da máquina e ela vai fazer a fixação. Feita a fixação da parte interna das orelhas, agora a gente vai vir recortando todo esse excesso aqui que ficou para fora da fixação dos detalhes. Recortado todo o excesso, agora a máquina vai fazer o ponto cheio de acabamento aqui dos detalhes. Feito o ponto cheio de acabamento, a gente vai vir com o mesmo plush, o mesmo tecido cinza mescla claro, frente com frente aqui com o trabalho já feito, e a máquina vai fazer então a fixação das orelhas. Agora a gente vai fazer o corpinho do elefante. O corpinho do elefante é o mesmo processo dos demais, com a única diferença que vai ter as unhinhas aqui na parte de baixo do corpinho. A primeira etapa aqui, a máquina vai fazer a marcação. Feita a marcação, a gente vai posicionar um recorte de tecido sobre a marcação, o mesmo cinza mescla claro que eu usei nas demais partes. E vamos posicionar também um recorte de plástico e a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Feita a fixação, agora a máquina vai fazer a marcação do detalhe da barriguinha. Feita a marcação, vamos posicionar um recorte de tecido sobre ela e também mais uma camada de plástico para proteção, e a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Feita a fixação, agora a gente vai vir recortando aqui todo esse excesso. Recortado todo o excesso, agora a máquina vai fazer o ponto de acabamento aqui desse detalhe da barriguinha. Feito o ponto de acabamento aqui da barriguinha, agora a máquina vai bordar as unhinhas aqui da parte inferior do corpo, das patinhas aqui do nosso elefante. Feito o bordado então das unhinhas aqui, a gente vai posicionar outro recorte de tecido. Tô usando aqui o mesmo plush cinza mescla claro. A gente vai posicionar frente com frente aqui com o trabalho já realizado, e a máquina vai fazer então a fixação para terminar esse corpinho. Agora vamos começar retirando a orelhinha. A gente destaca a orelhinha da entretela. Vamos tirar aqui toda a entretela, o excesso de entretela dela. Aqui pela parte de dentro, a gente vai cortar com a tesoura comum. Bem rente aqui, ó, a marcação aqui interna da orelha. A parte de fora com a tesoura de picote. Recortado aqui em toda a volta, a gente vai desvirar as orelhas. E tirar aqui o excesso de plástico. Recortado todo o excesso, as orelhinhas vão ficar assim. E essa marcação aqui da orelha é que vai nortear a gente para prender ela no rostinho do elefantinho depois. Aqui na orelhinha, o que a gente pode fazer também é passar uma costura unindo, fechando isso aqui, ó, unindo essas duas partes, costurinha com pontos largos à mão mesmo ou na máquina, para quando a gente for prender essa orelhinha no rostinho, ela não fazer isso aqui, assim, ó, não entortar, não ficar torta, tá vendo? Não fazer assim. Isso é bom também. Agora, a tromba, eu já tirei aqui a entretela dela, já tirei o plástico de dentro.
E o que que a gente vai fazer? A parte de cima, a gente tira o elástico aqui pra baixo, a parte de cima aqui a gente corta reto. E em volta agora a gente corta com a tesoura de picote. Tomando cuidado para não cortar aqui o elástico. Cortei todo o excesso aqui da tromba. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar vai usar ou vira-boneca ou, como eu tô fazendo aqui, um canudo e uma agulha de crochê. Dá super certo também. Eu já colocar o canudo aqui por dentro. Vamos encaixar a agulha de crochê. Opa! Aqui em cima, na boca do canudo. E a gente vai puxar pra cima. A tromba dá um pouquinho mais de trabalho pra desvirar, mas a gente consegue desvirar também, tá? É só ir bem devagarzinho, com calma. Tirar só esses restinhos de entretela que tá aqui, que tá me atrapalhando. A gente posiciona, ó. Vem com a parte mais larga primeiro, jogando a parte mais larga pra cima, ó. Esse é um trabalhinho de paciência. A gente vai desvirando devagar, tá vendo? Vou entrar aqui com a agulha, também pra me ajudar. E vou empurrando aqui com a agulha, pra chegar bem lá do outro ladinho. Cheguei na pontinha, eu vou acertar bem a pontinha aqui pros lados, ó. Para um lado e agora pro outro lado, ó. Tá vendo? Aqui agora eu vou tirar todo o excesso de plástico. E a trombinha vai ficar assim. No elefante, na matriz para bastidor maior, 13x18, 14x14, eu indico pôr um pouquinho de plumante aqui na parte de baixo. Mas como essa é tão pequenininha, essa não tem necessidade. O que que a gente vai fazer então? A gente vai pegar, vai dar uma puxada no elástico, tá vendo? A gente dá uma puxadinha no elástico. E aqui na parte de cima, a gente vai passar uma costura à mão nessa marcação redonda aqui, ó. Ele vai passar uma costura nessa marcação redonda e prender esse elástico aqui puxado já, tá? Tô aqui então com uma agulha comum e linha comum também aqui na agulha. Não precisa, nessa parte que não precisa ser extra forte, que a gente só quer manter tudo no lugar para na hora de prender no roxinho e tá bem certinho. Vou puxar de novo aqui o elástico tanto que eu acho que eu preciso puxar. E a gente vai começar então a costurar a partir aqui da lateral toda essa curva aqui da trombinha do elefante. Cheguei aqui na parte do elástico. O que que a gente vai fazer? A gente vai entrar no elástico e sair do elástico algumas vezes para manter ele bem certinho aqui no lugar. Ó, vou fazer um vai e vem aqui no elástico. Passei. O elástico já tá bem preso. Agora eu continuo aqui para prender o restante da tromba. Cheguei aqui no final, vou dar um nozinho. E corto o excesso da linha. A gente podia cortar o excesso de elástico? Até podia, mas ele vai ajudar a gente na hora da gente prender esse rostinho aqui. Essa tromba no rostinho, ele vai ajudar a gente. Ó, já tá parecendo uma trombinha, tá vendo? Mantém a quantidade de elástico aqui pra mim tá boa. E vai ficar uma belezinha. E ó, costuradinho, bem certinho, tá? E a trombinha vai ficar assim. As patinhas, eu aqui também já tirei a entretela, já tirei também o plástico aqui do meio. E agora a gente vai dividir ela aqui em duas, né? Separar uma da outra, cortar bem certinho no meio para sobrar o mesmo tanto de tecido dos dois lados. Cortei, vou vir aqui pela parte de trás, vou dar um pique aqui antes e depois aqui
do início e do fim da costura, para deixar essa parte da abertura aqui, ó, essa parte a gente deixou pra desvirar a patinha com sobra de tecido pra gente conseguir costurar depois que desvirar. Vou cortar o excesso com a tesoura de picote. Vou usar novamente o canudo com agulha. E a gente vai desvirar aqui, então, ó. A patinha é um pouquinho mais tranquilo de desvirar do que a trombinha. Ó. A gente vai desvirando devagarzinho. Vou colocar de novo. Só que do outro lado agora. Patinha desvirada, agora eu vou tirar esse excesso de plástico. E a nossa patinha também aqui já tá pronta. Essa patinha é a mesma, tanto para pro elefante quanto pro rinoceronte. A diferença dela é que ela tem as unhinhas aqui na pontinha. E agora o processo é o mesmo do outro bracinho. A gente vai encher e fechar aqui com o pontinho visível à mão. Aqui já tô com a parte da frente do rostinho já praticamente pronto. E chegou naquela etapa que a gente não tem como se safar, que é para prender a tromba aqui no meinho do rosto, né? Os outros bichinhos, né, o nariz comum, o nariz certinho, mas o elefantinho a gente vai ter que prender aqui com pontinhos na mão para garantir que ele fique no lugar certinho. Não tem jeito. Então, a gente posiciona bem aqui. Vamos deixar sobrando, centralizar bem aqui, tanto a parte superior para bater marcação com marcação. E a gente vai então costurar essa trombinha aqui no lugar com pontinhos à mão, para garantir que fique realmente no lugar. Vou pegar aqui, vou começar pelo meio, pelo elástico, né? Vou acertar aqui a trombinha direitinho. Ó, o elástico nessa hora ajuda a gente, por quê? Porque a gente pode usar ele pra puxar aqui, ó. Pra gente acertar no lugar. Vou acertar no meio aqui certinho. E vou passar aqui a agulha na marcação, no meio da marcação do rosto. E a gente vai prender, então, com pontinhos à mão, essa trombinha aqui no rostinho do elefante. Eu tô utilizando o bastidor 20x30, meninas, só pra ganhar tempo. Mas essa matriz é pro bastidor 10x10. É que fazendo no 20x30 eu consigo fazer mais de uma ao mesmo tempo. Vou voltar aqui com a agulha pra parte da frente. Vou pular aqui uns 3 milímetros mais ou menos. E voltar com a agulha pra parte da frente. Voltei aqui com a agulha pra parte da frente. Agora, a gente vai pegar aqui na trombinha
uns 3 milímetros. Na mesma distância que a gente deu na parte de trás do bastidor, a gente vai dar aqui na tromba, tá? Vou entrar 3 milímetros aqui pra frente da tromba. Vou costurar primeiro o lado esquerdo, depois eu costuro o lado direito. Mas vou começar pelo meio pra ficar bem centralizado. Vou dar um pontinho aqui na tromba e vou entrar aqui 3 milímetros também no rostinho. E a gente vai fazendo esses pontinhos até ter a trombinha no lugar certinho dela aqui. Nessa última passada que eu dei, que eu já tô aqui na lateral da tromba, então o que que eu vou fazer? Vou passar na tromba e no roxinho, na tromba e no roxinho umas 2 vezes para garantir que essa lateral fique aqui no lugar certinho dela, ó. Sobra um pouquinho de costura, de marcação aqui no roxinho, mas é assim mesmo, vai sobrar aqui, ó, um pouco mais de meio centímetro, tá? Prendi então essa lateral, vou dar um nozinho aqui na parte de trás do bastidor. Vou pegar aqui entre uns pontos aqui e dar um nozinho aqui na parte de trás do bastidor. Dei esse nozinho na parte de trás do bastidor, agora eu vou cortar a linha e fazer a mesma coisa com a outra metade da tromba. Antes de dar sequência à costura aqui do outro lado da tromba, eu vou vir aqui e vou prender aqui no meio alguns pontinhos, ida e volta, para manter essa parte do elástico aqui também no lugar bem certinho dele aqui. Dei alguns pontinhos aqui para prender essa parte do elástico bem no lugar certinho. Agora eu vou vir costurar o restante aqui da tromba do lado direito. Com as 2 laterais da trombinha aqui já bem presa, agora a gente vem pela parte de trás aqui do bastidor. Vamos dar, peraí que tá uma linha aqui me incomodando ainda. Vamos dar um nó. E agora sim a gente vai pra máquina fazer a fixação dessa trombinha. Vamos dar um nó aqui. Vou cortar a linha. E agora a gente vai pra máquina fazer a fixação corretamente aqui dessa trombinha. E ó, tá bem presa, tá no lugar certinho. Coloquei a marcação da tromba sobre a marcação do rosto. Tá sobrando a mesma quantidade de ponto dos 2 lados, então eu sei que ela vai ficar perfeitinha quando for fazer o acabamento aqui em cima, tá bom? Agora que a gente já prendeu a mão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, a máquina vai fazer a fixação. Olha, agora que a gente já prendeu aqui a tromba, a mão, a máquina vai fazer a fixação dela. A gente dá uma puxadinha nela aqui pra acertar ela no lugar. Vou aumentar o pezinho da minha máquina para 2,5. E a máquina vai fazer, então, a fixação dessa tromba aqui. E ela tá no lugar certinho. Como a gente prendeu a mão, a gente já tem certeza que ela tá no lugar certinho. A máquina, então, fez aqui o ponto de fixação. Vocês reparem que o ponto de fixação, ele bateu bem em cima da marcação da tromba. Ó, bateu perfeitamente aqui em cima da marcação da tromba. Porque eu já tinha prendido aqui antes no lugar corretamente. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai recortar todo esse excesso aqui da parte superior da tromba para a máquina vir fazendo o ponto de acabamento.
cortei, retirei todo esse excesso aqui da parte de cima. Retirei bem rente aqui para não sobrar tecido depois que a máquina fizer o ponto cheio de acabamento aqui. Então, vou voltar o bastidor para a máquina já fazer então esse ponto cheio aqui de acabamento. A máquina fez então aqui o ponto cheio de acabamento, pode ver que pegou perfeitamente. Como eu cortei bem direitinho, não ficou sobrando tecido aqui pra parte de cima. E pegou bem na costura que eu tinha feito aqui à mão e que a máquina veio fazendo depois o reforço. E ó, já tá uma belezinha, né? Agora a gente vai pra fixação das orelhas. E depois a gente já vai fechar o rostinho do nosso elefante. Feito então o acabamento aqui da tromba, agora a máquina vai fazer a marcação lá onde a gente vai posicionar as orelhas para fixação. Feito então a marcação aqui das orelhas, marcação minha, deixa eu marcar com caneta aqui para vocês conseguirem enxergar. Marcação minha começa aqui e termina aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. Só confirmar. E eu tô enxergando direito. Ela começa aqui e termina aqui dos dois lados. Então, a gente vai... Pra conseguir aquele efeito da cabecinha redondinha no elefante, o que que a gente precisa fazer? Porque a curva da orelha acompanha a curva do rosto. Só que a gente tem que prender a orelhinha ao contrário, para quando a gente for desvirar o rostinho, ela acompanhar a curva do rosto, né? Então, a gente tem que costurar ela aqui, a mão, pode ser pontinhos largos, não precisa ser aquela costura bem certinha. Só que a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai puxar a orelhinha para dentro, pra marcação da orelhinha acompanhar a marcação do rosto. Ela vai mesmo ficar franzidinha assim pra dentro. Por quê? Porque e a gente precisa que ela fique assim, para quando a gente desvirar a cabecinha, a orelhinha acompanhar o contorno do rosto, não ficar aquela parte quadrada aqui, aquela parte reta, né? Então, vamos fazer essa costura. Eu vou entrar com a agulha pela parte de trás aqui do bastidor, no início aqui da marcação da orelha. Vou posicionar a orelhinha frente com frente aqui. Vou passar aqui por trás dela, por trás da orelha, ó. Só que eu saí uns 3 milímetros pra frente, bem na marcação dela, bem aqui na marcação da orelha. Vou entrar aqui nela e vou entrar aqui no bastidor uns 3 milímetros pra frente, da onde eu tinha saído aqui com a agulha. Vou entrar aqui novamente, mais 3 milímetros pra frente. Entrar na orelhinha mais 3 milímetros pra frente. E assim eu vou até a orelhinha tá toda presa. Sempre fazendo ponto aqui na orelha, na marcação da orelha e entrando na marcação do rosto. Pra fazer bater a marcação da orelha com a do rosto, tá? Entra aqui. Ó, agora que eu já tô passando aqui da metade da orelhinha, ela vai começar a enrugar. Vocês vão perceber, tô aqui no final da marcação, e vocês vão perceber que o final da marcação bate direitinho com o final da orelha também. Já tô aqui, ó. Vou prender aqui o final da orelhinha, vou passar 2 pontos aqui por segurança no final da orelha, pra garantir que ela fique no lugar.
virar aqui o bastidor e dar um nozinho aqui pela parte de trás. Agora eu já posso ir para a máquina com a certeza de que essa orelhinha aqui, quando a máquina fizer o ponto de fixação, ela vai bater no lugar certinho que tem que bater. Vou prender a orelhinha do outro lado e a gente vai para a máquina então fazer essa fixação. Já com as duas orelhinhas presas, a impressão que a gente tem é que isso aqui nunca vai virar um elefante, né? Agora a gente vai baixar aqui o pezinho da máquina e ela vai fazer a fixação definitiva então aqui das nossas orelhinhas. Fixadas as duas orelhas, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma levantadinha aqui na tromba e prender com a mesma fita as duas orelhas e a tromba aqui, elas ficarem no lugar certinho pra gente poder fazer a finalização agora. A gente vai vir com outro tecido, o mesmo do roxinho, frente com frente, vamos posicionar aqui sobre o trabalho já feito e a máquina então vai fazer o fechamento da cabeça da naninha. Faz devagar, pausa, vê se tá certinho, ainda mais se a sua máquina não levanta o pezinho. Deixa eu diminuir a velocidade da minha máquina aqui, para ela ir mais devagarzinho nessa etapa, que eu gosto de fazer com mais calma. Se você vê que ela tá dando de enroscar, pausa, levanta o pezinho, arruma, ajeita, ajuda a máquina. Ainda mais nas partes que fica mais alto, nas partes das orelhas, é sempre bom dar uma pausa para ajudar a máquina a subir naquele onde tem muitas camadas, né?